Vaso feito de cerâmica. Ele é um vaso de cimento já fabricado na cerâmica. É um trabalho só, não precisa fazer o vaso de cimento e depois colar cerâmica, já é feito de uma vez só. E fica bonito o brilho dele. E a pintura é eterna, né? Nunca mais vai precisar pintar. Meu nome é Luiz. Daqui para diante eu vou dar o passo a passo para vocês fabricarem esse vaso, que é muito facinho de fazer. Não é difícil. Bom, então agora vamos fazer os recortes da cerâmica. Porque uma coisa, aqui nós temos um modelo. E esse modelinho aqui, ó, é a definição daquele vaso, certo? Então antes de começar um vaso, você tem que definir a largura que fica em cima, a largura que fica embaixo, a altura dele. Então, depois de tu criar esse modelo, tem que estudar bem ele. Depois de criar esse modelinho, até o final do vaso tu vai seguir a risca. Esse modelinho, não pode fugir dele. É isso aqui. Primeiro, o bom seria um modelo de plástico, né? Mas como eu tenho de papelão, dá o desenho. Agora nós vamos fazer o corte 45 graus, mas antes de mais nada, usar ferramenta perigosa, pode usar farelo, se proteger primeiro. Uma coisa, antes de eu fazer o corte 45 graus, eu quero dizer que eu vou cortar um pouquinho mais de 45 graus, mas depois lá na hora da concretagem eu explico o porquê. Bom, depois da cerâmica recortada e já feita 45 graus, daí vem o segundo passo, que a gente tem que usar aquele modelinho, o próprio modelinho da cerâmica, e criar uma caixa, certo? Uma caixa com quatro lados, no caso, né? É parafusado. Só que cada lado ele vai ter que ter o tamanho, vai ter que seguir o modelinho, só que assim, ó. A gente vai, esse modelinho, para fazer essa caixa aqui, ele tem que ter mais ou menos 2 milímetros de cada lado maior que a cerâmica. Por quê? Porque a gente não consegue chanfrar a cerâmica 100% em 45 graus. A gente não consegue chegar até a flor da cerâmica, o esmalte, daí, porque daí ela repica. Então daí a gente faz a caixa com mais ou menos 4 milímetros maior, a caixa maior a cada lado que a cerâmica, e daí a cerâmica ela vai ter, deixa eu ver, ela vai ter uma folguinha, ó, ela vai existir uma folguinha ali, ó, para quê? Para outra chegar e fazer a parte dela. Aqui. A outra chega e casa. Ó, nunca esquecendo que essa folguinha é bom ter para ela, ó, ela se casou. Entendeu? Daí a outra aqui, mesma coisa. Só por que eu disse que eu queria fazer com mais de 45 graus? Que aqui, ó, no caso, se eu fizer com 45 graus, aqui ela vai se fechar, não vai ficar essa entrada aqui. Entendeu? Vou botar de perto pra ver. Ó. Não fica essa entrada ali, certo? O que acontece? A massa, a hora que eu colocar a massa aqui dentro, ela vai passar por ali
E ali só vai entrar a água da massa. Não vai ter espaço para entrar a massa. Ela vai ficar uma quina xoxa, fofa. Então por isso que eu abri mais 45 graus, que tem espaço para a massa entrar, ela vai ficar uma quina maciça. A massa vai entrar e vai colar até, vai copiar lá, certo? E outra coisa, lá no fundo, pode ver o que eu fiz, ó. São as madeirinhas. Essas madeirinhas, elas vão, é os pezinhos. Eu coloquei umas madeirinhas mais, olha, a grossura da madeirinha, cortada negativa para cima, né? Que no caso, que depois de eu concretar o vaso e o vaso secar e eu tirar da forma, aquelas madeirinhas lá vão estar lá dentro, entranhada na massa. A partir da hora que eu tirar aquelas madeirinhas, fica os pezinhos feitos. Entendeu? E bom, agora é só montar ela de novo, acertar bem as bordinhas dela aqui em cima. Como foi cortada pelo modelinho, não vai ter problema, ela vai sentar beleza lá na madeirinha, ó. Todas elas tem que sentar bonitinho e tem que ficar aparelhinho aqui em cima, certo? Daí depois disso é dado o próximo passo, que é colocar a forma interna, que vai fazer a parte de dentro, e fim com a concretagem, no caso. Primeiro se cria o vaso de cerâmica, para depois vir com o cimento. Por isso que é um vaso de cimento feito na cerâmica. Ah, e mais uma coisa, assim, ó. Não podemos fazer nenhum concreto, né, sem o ferro, né? Nesse caso aqui, como é um vaso, a gente não colocou ferro, mas a gente colocou arame em cruz, subindo aqui, ó, né? Aqui assim, e lá, sabe? Para dar sustância, né? Porque o concreto ele tem que ter resistência assim, nesse sentido. E daí depois, quando nós chegar colocando a massa aqui dentro e chegar mais ou menos nessa altura, a massa, nós temos que fazer um colar também de arame. Vai dar sustância na boca dele. Entendeu? Concreto, por mais que o cimento concreto é forte, mas vamos que resolve cair um tombo, coisa assim, né? Se não tiver um arame, é complicado, né? Então eu não uso ferro, eu uso arame. A vantagem de fazer essa caixa, esse tipo de vaso, é que dá trabalho para fazer a caixa, certo? Mas depois da caixa feita, é um brinquedo, é só cortar os pedaços de cerâmica, colocar ali dentro, tudo pelo modelinho, e vir com o concreto e esperar secar. E daí quando tirar da caixa, o vaso vai estar pronto. Eu vou fazer concretar isso aqui, a hora que eu tirar da caixa, eu vou filmar para ver como o vaso fica prontinho. É só fazer os acabamentos nos cantinhos, passar um paninho, tirar a sujeira e passar uma tinta para camuflar o cimento, né? Para dar uma camuflada no cimento, só isso. Bom, agora eu já coloquei um pouco de massa no fundo, né? Onde que eu vou, deu mais ou menos uns 10 centímetros de massa. Onde eu vou colocar a forma interna agora. Seria essa aqui. Já dei uma mão de óleo nela para não grudar, né? Para poder destacá-la depois. Aqui já coloquei a forma interna, né? Já pré-dividi ela, sabe? E tive que colocar uns sarrafos em cima preso para a forma não subir. Porque quando a gente larga a massa para baixo, para dentro, faz pressão e a tendência é jogar a forma para cima.